Olá pessoal da Autodesk, sejam todos bem-vindos ao Virtual Classe Brasil. Meu nome é Paulo Galvão e estarei com vocês nessa próxima hora. O título da aula de hoje é sobre o conceito de câmera tracker para arquitetura usando o 3 Studio Max. Mas antes de falar desse curso, eu quero me apresentar para vocês. Faz 14 anos que eu trabalho com produtos da Autodesk e atualmente trabalho numa revenda chamada TechGraph, que atende aqui o interior do estado de São Paulo, que seria a região de Campinas, Ribeirão Preto, São José dos Campos e Litoral. Também sou professor universitário, trabalho com comunicação digital, ensino meus alunos a trabalharem com 3 Studio Max e AutoCAD e também trabalho com projetos arquitetônicos AEC. A agenda do nosso curso está dividida da seguinte maneira: o que é câmera tracker e a sua aplicação para arquitetura. Nós vamos discutir um pouco rapidinho sobre esse assunto. Quais são as suas vantagens? Vamos falar com os cuidados da filmagem ou da foto, porque podemos usar a foto também como referência para poder capturar os nossos pontos. O que é câmera match, que seria um trabalho somente com as fotos e que vai servir de base para o nosso conhecimento, para a nossa didática, para entender o que é câmera tracker. Vamos criar os pontos no 3D Studio Max. Vamos alinhar esses pontos com a foto e depois gerar uma câmera. E depois desenhar um cenário 3D e renderizar esse modelo em cima dessa foto. Claro, produzindo alguns efeitos de sombra e reflexo. E tudo isso com a foto, então tudo vai ser estático, tudo parado. Entendendo esse conhecimento, entendendo como que é feito esse procedimento passo a passo, vai ficar muito mais tranquilo para nós entender como deve ser aplicado um câmera tracker. A diferença é que o vídeo vai estar em movimento. Então fazer um trabalho rápido com o câmera match, depois nós vamos trabalhar depois com o câmera tracker. O que é um câmera match ou um câmera tracker? Seria como você estivesse pegando uma foto ou um vídeo, que são elementos em 2D, e transformar isso em 3D no 3D Studio Max. Mas como que é feito esse procedimento? Tanto na foto como no vídeo, eu preciso ter 8 pontos. Já vi alguns tutoriais, já vi alguns documentos falando que poderia ser feito com 6. Mas tem casos que não funciona. Então eu particularmente prefiro trabalhar com 8 pontos. Mas são 8 pontos exatos. Então como funciona? Você sempre vai precisar no ambiente capturar 8 pontos reais. Então você vai com uma trena, mede aí a sua sala, mede aí o seu terreno, o local que vai ser modificado, extrai esses 8 pontos e reproduz esses mesmos 8 pontos dentro do 3 Studio Max. Mas quais serão esses 8 pontos? São 8 pontos visíveis, que é aonde você vai alinhar o seu 00 a algum canto ou alguma parte da foto ou do filme. E deste ponto você vai jogar as demais medidas. Bom, vamos ver esse vídeo que eu vou mostrar para vocês. E esse vídeo é um tutorial antigo do 3D Studio Max. Se não falha a memória, acho que versão 4 do Max já tinha esse vídeo. Então eu tenho esse campo. Esse campo tem as 8 medidas que eu acabei citando. Algumas no chão, outras no poste. Mas é importante que você tenha essas medidas visíveis. E posso movimentar a câmera tranquilamente. Só que não posso perder esses pontos na câmera. Caso eu movimentar a câmera para a esquerda ou para a direita e sumir 1 ou 2 pontos, eu terá que ter esses outros 2 pontos para poder compensar. Então, em vez de você ter 8 pontos na cena, você vai ser obrigado a ter 10 pontos na cena. Então, por acaso, movimentou para a esquerda ou para a direita, perdeu 2 pontos, precisa acrescentar mais 2 pontos. E esses pontos
como eu disse agora há pouco, tem que ter o seu 0,0. Então tem que ter um com a medida de x, outro y e outro em z. Ok? Então assim que funciona o Camera Track. A grande vantagem de você usar esses recursos seria para aqueles usuários ou seus clientes que têm dificuldade de enxergar como vai ser o real. Então, se você tirar foto de um terreno, ou você filmar a frente de um terreno, ou uma sala, e colocar o seu projeto de decoração, o seu projeto arquitetônico, e mostrar para o seu cliente, vai ficar muito mais fácil a sua visualização. Na segunda parte dessa demonstração, eu vou mostrar para vocês uma capela que está para ser construída aqui no cemitério dos Amarais. Eu tive que fazer esse procedimento porque tanto o prefeito ou para quem as pessoas que iam aprovar esse projeto não conseguia visualizar a capela no local que será construído. Então eu fiz esse procedimento, me facilitou a visualização e ficou mais fácil a discussão do modelo. Sem contar que isso pode ser um diferencial para vocês. Sai daquele processo de maquete, aquela ideia virtual, né, e consegue misturar aí um pouco do real com o virtual. Dá um efeito bem interessante. Então vamos abrir o 3D Studio Max. Vou mostrar para vocês em qual foto que eu vou trabalhar. E é uma sala. E aqui nessa sala eu vou capturar os pontos com uma trena. E aqui fiz uma pequena edição com Photoshop, mostrando para vocês quem que é o ponto 1, quem que é o ponto 2, quem que é o ponto 3, ponto 4, até chegar o ponto 8. E mostrando quem que é o X, quem que é o Y, quem que é o Z e quem que é o ponto inicial. Então repare que nessa foto ele está mostrando para vocês como que eu tenho que lançar esses pontos dentro do 3D Studio Max. Então, na hora que você estiver trabalhando com ambiente interno ou com ambiente externo, precisa capturar esses 8 pontos. Ok? Então, eu tenho essa imagem com pontos ou sem pontos. Claro que só fiz um pequeno trabalho no Photoshop para mostrar para vocês, para poder ilustrar melhor como que eu vou capturar esses 8 pontos. Bom, vou minimizar essa tela. E o primeiro passo que eu vou fazer é usar o comando CamPoint, que vou em Help, CamPoint, clico nessa opção, vou abrir a opção de teclado, que tem aqui o 0,0, e a partir dele vou começar a criar os meus 8 pontos na tela. Ok? Então eu vou deixar essa tela um pouco visível e vou reproduzir cada um deles. Então vou começar a digitar 0,0 e apertar o Create. O primeiro ponto foi feito na tela. Vou girar um pouco agora em 3D, tal forma que fique na mesma posição do que na foto. Agora vou visualizar o segundo ponto. Eu vou digitar agora a segunda coordenada, que seria 0,0,210. Create. Nesse caso, eu capturei em centímetros. Ok? Poderia ser feito em metros, sem problema nenhum, mas preferi trabalhar com centímetros. E apertei o botão Create. Vou ajustar um pouco o meu zoom para poder enxergar os 2 pontos. Ok. Vou agora criar o terceiro ponto. Então vou ver rapidamente na minha foto. O terceiro ponto é 1,30 m, 0 e 0. Então apago o meu Z, volto para 0. Vou clicar no X e digito 130. Ok? Que na verdade seria 1,30 m. O segundo ponto seria 1,30 m e 2,10 de altura. 0 o X, 0 o meu Z e coloco o meu Y também
de acordo com a outra cota, que seria 1,20 m em Y. Pego em Z, coloco 2,10 metros. Ok, achando aí o sexto ponto. Vou fazer agora o sétimo ponto, 2,40 metros, 0 em Z e dou um Create. Em um outro ponto, eu vou colocar 2,10 metros, Create. Ok, criei os 8 pontos, que são os 8 pontos que estão na foto. Ótimo, vou girar um pouco aqui em 3D. Agora, o próximo passo seria o quê? Seria colocar a minha foto de fundo como referência. Eu vou na opção View, Viewport Background e clico na opção File, aonde que eu vou procurar a minha foto. Clico nela e dou um OK. Na hora que eu aperto um OK, repare que eu tenho que acertar algumas opções. Primeira opção, Display Background, tem que estar ativado na perspectiva para poder mostrar minha foto. Ótimo, então essa foto ficou visível para mim. Eu tenho que ativar essa outra opção chamada Match Bitmap. Para quê? Para que minha foto não fique distorcida na cena. Então eu tenho que ativar essa outra opção e ajusto a minha viewport para melhor visualização. Ok, então eu peguei a minha foto, carreguei na minha viewport, redimensionei a minha viewport com os 8 pontos já criados. Muito bom. Agora, qual seria o outro procedimento? Alinhar esses pontos com a minha foto. Então, alinhar o ponto 1 com 0, 0, 2 e assim por diante. Então, eu vou em Util e o comando já está ativado para mim, que é o Camera Match. Então, eu clico no comando, estou clicando na opção Select e verificando se eu tenho esses 8 pontos. Caso você fique um ponto a menos, um ponto a mais, como recomendação, sugiro você refazer de novo esse mesmo exercício. Agora, como funciona o alinhamento? Eu clico na opção Cam Point, ativo a opção Uso este point e clico na opção Assign Position e aparece um pontinho vermelho na tela, que é onde eu vou clicando com o mouse, ele vai mostrando para mim aonde vai ser o ponto alinhado. Então eu vou clicando e repare que o ponto vai se deslocando, esse ponto vermelho. Então é simples. Eu clico no Cam Point 1, clico essa segunda opção, que é use este ponto, e eu uso o assistente de posição. E vou clicando na tela e eu faço esse procedimento para as 3 vistas. Cam Point 2. Uso esse ponto, clico lá em cima, Cam Point 3, uso esse ponto, clico embaixo, Cam Point 4, uso esse ponto, clico em cima, Cam Point 5, uso esse ponto, Cam Point 6, também uso esse ponto, Cam Point 7, e Cam Point 8. Ok, alinhei os 8 pontos. Bom, agora falta fazer o quê? Criar a minha câmera, né? Porque os pontos ficaram alinhados, eu tenho o Cam Point já feito. Se eu precisar de novo, eu posso ativar o Use esse point e mexer com ele. E agora clico no comando chamado Create Câmera. Olha só o que aconteceu agora em 3D. Eu tenho aí os pontos e a câmera criada no meu ambiente. Será que deu certo? Vamos lá. Então, vou desativar essa opção. Vou clicar na opção Perspectiva, Câmera 1.
os 8 pontos foram alinhados. Vamos criar uma forma geométrica, vamos criar um box nesse chão. Olha só o que aconteceu. A sensação que eu tenho é que estou desenhando já na própria cena. Então foi aquilo que eu comentei com vocês. É uma ilusão, mas praticamente transformei uma foto em 2D, né, praticamente num ambiente em 3D. Posso melhorar isso daqui? Posso deixar mais real? Sim. Então a primeira coisa que eu vou fazer é construir esse ambiente em 3D. Né? Então, eu já deixei escondido na minha cena esse bloco, esse pequeno sofá, né? Então, essa pequena poltrona, né? Então, eu já deixei ele na minha cena. Posso movimentar pela vista de topo, melhor posição. E agora já está na posição desejada. Se eu clicar um render, o render vai ficar preto. Então eu tenho que vir na opção aqui em Render. Eu vou clicar na opção Environment. E na opção Environment eu vou clicar na opção None. Vou carregar novamente a opção Bitmap. E eu pego a minha foto e jogo na cena. Ao renderizar, ele mostra para mim. Ainda está meio falso, porque não mostra as fotos rebatendo na cena. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um cenário para ele. Então vou criar um box aqui. Outro box eu vou fazer que represente uma parede. E um outro box vai representar uma outra parede. Então eu vou criar um cenário aí 3D. Que esse cenário vai me ajudar com o rebatimento das fotos. É claro que no momento que for renderizar, ele vai mostrar para mim os boxes que foram criados. Então existe uma maneira de você esconder isso? Existe. Deixa eu acabar de acertar aqui um pouco o cenário. Ok? Claro que eu vou renderizar, vai mostrar os boxes da cena. Não teria problema nenhum. Fecho essa tela. Vou em materiais. Clico materiais. E eu vou usar a opção chamada Matte Shadow. Então eu clico aqui na opção Standard. Dentro do Standard vai ter a opção que eu citei para vocês, Matte Shadow. Clico nele. Repare que o meu slot vai ficar praticamente transparente, mas ele vai receber somente as sombras do meu ambiente. Bem interessante. E vou desativar a opção de reflexão. Então eu vou aplicar esse material em 1, 2, 3 objetos. Vou fechar essa tela. Claro que preciso colocar uma luz, então vou criar uma luz. Coloco essa luz na cena. Vou usar aí o comando Move. Vou movimentar ela um pouco para cima. E vou ativar a opção de sombras. E nessa opção de sombras, né, que vai ficar aí para critério de vocês aí, né? Eu vou só regular um pouco a intensidade dessa sombra. Eu vou movimentar ela um pouco para cima. Agora vou aplicar o comando de render. Vamos ver? Veja o que aconteceu. Ele me mostra o render praticamente com as sombras rebatendo na cena, dando um pouco mais de realismo. Vou fechar essa tela. Eu vou criar agora um outro material usando o mesmo recurso que é o Matte Shadow. Nesse Matte Shadow eu vou ativar agora a opção de reflexão. O mapa que eu vou utilizar vai ficar a critério de vocês, mas vou usar uma chamada Ray Tracer.
Então eu vou selecionar aqui o Ray Tracer, vou dar um OK. E controlo um pouco a intensidade dessa reflexão. Então eu vou colocar aqui 20% e jogo só essa opção no chão. Na hora que eu ativar aqui a opção de render, repare que o chão vai refletir o meu modelo na cena. Ok? Então é um recurso bem simples, recurso fácil de ser utilizado. Gostoso de aplicar porque não tem muito segredo e consegue reproduzir coisas bem interessantes, bem legais de acordo com a sua cena, né? Então você pode movimentar, você pode fazer uma pequena animação, claro que desde que não movimente a cena. Então dá uns efeitos bem interessantes para nós aí. Então isso é o básico do Camera Match, que vai servir agora de exemplo para nós para o Camera Tracker. Antes de começar a segunda fase da nossa aula, eu quero mostrar para vocês o projeto da capela e agradecer à Prefeitura de Campinas e a Maria Rita, a arquiteta Maria Rita, que nos permitiu usar um projeto real nessa demonstração aqui no AU. Então ficam meus agradecimentos para a Prefeitura de Campinas e a arquiteta Maria Rita, é a autora desse projeto. Esse é o projeto da capela, que foi feito em Revit. Então, fui eu que modelei esse elemento em 3D. Aqui tem algumas vistas de corte, algumas vistas laterais. Aqui um corte um pouco mais aproximado. Aqui um corte um pouco frontal. E a vista de topo e o módulo dele em 3D. E aqui a parte da renderização, que foi feito pelo meu amigo Luiz Leonardo, que trabalha comigo na Tecgraph. Então ele que fez a parte da renderização. E olhando essa vista um pouco mais frontal. O grande problema dessa vista, no dia que estava discutindo sobre a implantação desse projeto, era relacionado ao espaço físico e o local que tinha que ser demonstrado esse projeto. Então, por isso que eu estou usando o exemplo do Cemitério da Saudade para mostrar para vocês a aplicação real de uma câmera track. Só para encerrar essa parte, vou mostrar uma vista interna. Inclusive, o Luiz trabalhou muito bem nessa cena. Uma outra câmera. Ok. Agora, vou mostrar para vocês a filmagem do local. Aqui praticamente é um ossário e essa capela vai ficar em cima deste ossário. Então o que eu fiz? Eu extraí as medidas, peguei os pontos principais e vou reproduzir esses mesmos pontos também dentro do 3D Studio Max. Caso você não tenha esses pontos no terreno, você pode fazer que nem eu fiz aqui. Criar, ou melhor, utilizar alguns elementos. No caso, usei 2 bolinhas de tênis. Pode usar isso, você pode usar como referência. E deve usar isso porque fica muito mais fácil a medição do modelo. Não fica com medida quebrada. 1,97, 1,98, não. No caso, eu coloquei 1,80 m na frente dessa capela. No caso, coloquei 1,80 m na frente desse ossário. Então, eu coloquei 2 bolinhas de tênis para poder me ajudar, para poder capturar esses pontos. Ok? No 3D Studio Max, poderia usar o Cam Point e colocar as coordenadas como nós discutimos agora há pouco. Só que nesse caso fiz um pouco diferente. Eu desenhei a geometria, no caso desenhei um box, mostrando o local desse ossário, e criei 2 esferas e mais esse pequeno poste. Então, em vez de você imaginar aonde estão esses pontos,
nada impede de vocês usarem o Snap, o Objeto Snap Endpoint, e usar o CamPoint e marcar esses 8 pontos na cena, em vez de ficar digitando. É uma segunda alternativa que eu fiz, deu certo e recomendo também. Ok? Então, para adiantar, já criei esses 8 pontos na nossa cena. O que eu vou fazer agora? Eu vou em mais opções e clico na opção Câmera Tracker. Ok. Claro que eu não falei para vocês que era necessário colocar o vídeo aqui no fundo, né, no background. Então, se for Viewport Background, você poderia ativar, você deve ativar o arquivo AVI dentro dessas opções, tá? No caso aqui já está ativado. E também já configurei 840 frames, 842 frames. Por quê? Porque meu vídeo tem quase 30 e poucos segundos, né, quase 40 segundos de animação. Então, eu já fiz esse pequeno ajuste aqui embaixo, ok? Então, não tem nada de novidade. Aplicou o fundo, apliquei aqui no render, aumentei minha timeline, né? Então, eu vou falar somente o que é diferencial, o que não foi visto na primeira etapa desse curso. Primeira coisa é Move File, clico nele. Aqui eu fiz vários testes de AVI. No caso, eu clico no AVI específico, mando abrir e vai abrir essa tela externa para mim. Ok. Abrindo essa tela externa para mim, logo aqui embaixo eu tenho uma coisa chamada CamPoint 1. Já vem como default para mim o CamPoint 1. Esse CamPoint 1 vai estar anexado com quem? Aonde vai ser aplicado? Não é clicando na tela e clicando aqui embaixo que foi feito pelo método anterior. É um pouco diferente. Então, o CamPoint 1 eu seleciono, clico a opção Select e digito H aqui na tela. Clico aqui no fundo, né? E clico H aqui na tela. E clico CamPoint 1 e aperto a opção Pick para dizer que o CamPoint 1 está associado com o meu ponto 1. Então, aonde está associado o CamPoint 1? O CamPoint 1 está associado aqui, ó. Eu tenho essa mira aqui. E ele pertence exatamente a esse ponto 1. Então, se eu apertar a letra I ou a letra O, eu consigo aplicar o zoom no Camera Tracker. Então, tecla I ou tecla O, aumento ou diminui o zoom. E tenho dois campos para serem configurados. O primeiro, o campo por onde vai percorrer o meu tracker. E aqui, o campo de tolerância da onde vai procurar os pixels daquele tracker. Por exemplo, ele vai gravar essa geometria. Ótimo. No momento que ele der um player aqui embaixo, e se por acaso esse ponto deslocar para cá, o tracker tenta mapear este ponto e localizar este ponto dentro dessa outra área. No momento que ele achar o segundo frame, o que acontece? Esse alvo desloca para a esquerda e toda a sua geometria desloca para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Então, o alvo interno mapeia esse tracker. Esse alvo externo procura, de acordo com o frame que foi deslocado, o mapper ou tracker que foi mapeado aqui no meio. Ok, fiz isso. Vou apertar a letra O, diminuir um pouquinho o zoom. Vou criar um new tracker que apareceu para mim. None. Aperto a letra H.
ou clico no Select by Name e falo que pertence ao campo point 2. Clique. OK. Associou. Ele aparece aqui na tela. Posso clicar e arrastar até o segundo ponto. Vou apertar a letra I, aproximar um pouco mais e alinho com esse ponto. Não tem problema os dois pontos estarem um em cima do outro. Não tem problema nenhum. O que você pode fazer para não ficar tão poluído a tela, você vir no campo point 1, apertar OFF. E na hora que você clicar no campo point 2, o 1 vai estar desligado. Você vai descobrir se está desligado ou ligado por esse X. O X está ativo, o campo point 1 não está ativo. Eu posso movimentar, colocar na posição desejada e nunca esqueça de apertar Save, porque esse Save é diferente do que esse Save do 3 Studio Max. Ele vai salvar esse arquivo com o nome desse vídeo. Ok? Então apertou Save, ele vai salvar os pontos criados. Terminou o arquivo, salvou o arquivo, abriu novamente o 3 Studio Max, você vai carregar o vídeo e já vai carregar esse ponto. Caso que não carregue esses pontos que você criou, é só apertar o Load e carregar o arquivo com extensão MOT. O nome que está aqui, ó, videoa.mot, como está aqui, ó, videoa também. Ok? Então, não tem erro nenhum. New Tracker, aperta a opção Pick, Select by Name, seleciona o campo point 3, movimenta ele até o ponto desejado, não esquecendo que a tecla I e a tecla O aumenta e diminui o zoom, e aí você vai criando os 8 pontos. Eu não vou fazer com esses 8 pontos, para você ganhar um pouco mais de tempo. Ok? Bom, eu vou arrastar agora esse ponto um pouco mais para cá. E como que funciona agora o procedimento de capture? Eu vou clicar aqui na opção aqui embaixo. Vou ativar o ON para o campo point ou o tracker que está selecionado. E na hora que eu mandar andar de 10 em 10, de acordo com a minha tela for mexer, vai mexer o ponto. Então dá uma olhada. Aperto o 10. E se mexeu, minha tela vai acompanhando também. Ok? Posso andar de 100 frames de uma única vez. Posso digitar 100 e Enter. E vai capturando os pontos. Vou avançar um pouco mais. Vou colocar aqui 200. Repare que o ponto não sai do lugar. É como se eu estivesse praticamente centralizando aquele ponto. E vai capturando todos os pontos necessários. Vou por 300. Se der algum erro, no caso minha câmera ficou um pouquinho desfocada, mas se ficou algum erro, você pode parar o tracker e reposicionar ele, né, de acordo com a sua necessidade. Tá? Então eu diminui um pouquinho o zoom aqui também. Vou dar mais 10 pontos e vai capturando os pontos da cor de necessidade. Nós vamos ter um efeito maior aqui, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui para o 0, só para a gente poder enxergar. Eu vou tentar capturar este ponto aqui. Claro que o ponto 2 tem que ser aqui em cima. Só estou fazendo aqui para a gente poder visualizar que o tracker se mexe. Então vou andar aqui 100 casas. Vou dar um Enter. Olha lá o tracker se mexendo e vai acompanhando. Ok? Se a imagem estiver bem feita, se não estiver muito tremido na câmera, o tracker funciona isso sem problema nenhum. Vou colocar aqui 200. E repare que o tracker vai acompanhando. 300.
passo aqui para 300 e vai se movimentando. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer isso com os 8 pontos, né? Então, coloca on e off para o ponto selecionado, ok? Desliga um e liga o outro e manda percorrer para poder capturar para os 8 pontos. Fez isso com os 8 pontos, daí nós vamos para o último passo, que seria Complete Tracking. Na hora que você clicar, ele vai completar todos os trackings dos 8 pontos para mim, ok? Então, feito os 8 pontos, depois alinhado com os 8 pontos, com a opção ON ligada, você vai clicar nesse tracker, clicando essa opção, daí você pode vir aqui com o mouse e escolher a câmera. Por que escolher a câmera? Qual seria a ideia? Você vem, clica numa câmera free e clica na tela. Volto aqui para o tracker. Depois, com os 8 pontos compilados. Depois, com o tracking já completado, você vem aqui e clica opção None e clica na câmera e já reconhece. E se tiver tudo ok, na hora que você apertar essa opção, ele vai alinhar a sua câmera de acordo com a vista. Claro que no momento que eu clicar, vai falar que não é possível criar o tracker com um único ponto. Mas se eu tivesse com os 8 pontos, daria certo. Ok? Então, resumindo, essa segunda etapa. Depois que foi feito o alinhamento com os 8 pontos, você vai ativar essa opção e depois vai criar uma câmera, seleciona a câmera nesse ponto e ativar esse botão. A câmera vai cair na posição ideal. Feito isso, vou mostrar para vocês agora. Vou abrir um arquivo. Vou mostrar para vocês o resultado final. Objeto alinhado. Knockdown Player, ele funciona corretamente. Daí tem os recursos adicionais, como produzir a sombra no ambiente. Então vocês já aprenderam a fazer isso comigo. Então eu fiz isso nessa cena. Como também já apliquei aqui a luz do sol no objeto. E também desenhei todo o cenário em volta. Então criei um chão a mais, coloquei algumas árvores na frente dessa capela, coloquei alguma coisa atrás também, para poder misturar esse real com o virtual. Então, é esse o meu modelo final, e aqui está o meu vídeo final também. Espero que vocês tenham gostado dessa demonstração. Tentei ser breve, tentei mostrar para vocês todos os recursos necessários para a execução desse tracker. Dúvidas, vocês podem consultar o help do 3D Studio Max, por sinal o help dele está bem detalhado. E usem como referência a primeira parte desse vídeo, que está bem detalhado, passo a passo, e o tracker é em função do Camera Match. A única diferença é que, em vez de ele gerar automaticamente a câmera, você tem que criar uma câmera free. Bom, agradeço a todos pela presença, agradeço a todos que me ajudaram, né? Então agradeço principalmente a Prefeitura de Campinas e também a Maria Rita por ter cedido esse projeto para mim. E fico aqui, aguardo de vocês. Quem quiser fazer alguma pergunta, alguém quiser
conversar aqui pelo chat, ou quem quiser mandar um e-mail para mim, que é contato@paulogalvão.com, fique à vontade. Convido a todos também a participarem de mais 2 palestras que estarei ministrando aqui no AU. Estarei falando sobre Revit, só que um Revit um pouco mais específico, um Revit voltado para a hidráulica, Revit EMP, e vou falar sobre o Revit voltado para a parte de estruturas, que eu vou falar sobre a integração entre o Revit EMP, o Robot e o AutoCAD para estruturas. Quem estiver interessado, se sintam convidados e será um maior prazer receber vocês neste outro evento. Obrigado e um abraço a todos.